Salve, salve mochileiros e mochileiras, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer informações para vocês sobre Chapada dos Veadeiros, todas as informações que vocês precisam antes de ir para lá. Eu fiquei lá 17 dias, agora em outubro de 2021. Conheci os principais atrativos que tem para fazer lá e vou falar para vocês todas as informações antes de você ir. Então, pega seu caderninho, anota aí que esse vídeo está recheado de dicas. Fiquei na Chapada dos Veadeiros durante 17 dias e vou compartilhar com vocês também a planilha de gastos que tive durante a minha viagem. Com isso, você saberá mais ou menos o quanto irá gastar durante a sua trip. Fiz todos os meus rolês lá pegando carona, então deixarei no link da descrição desse vídeo alguns grupos de carona que rolam lá na Chapada. Deixarei também o link da empresa que faz a rota Brasília-Alto Paraíso, que é a principal cidade da Chapada dos Veadeiros. Se você vai com carro, melhor ainda, porque não terá dificuldade nenhuma em seguir esse roteiro. Então vamos lá, algumas dicas importantes antes. Alto Paraíso tem apenas 2 bancos, sendo um Santander e um Banco do Brasil. Então é importante você sacar dinheiro ali em Brasília para não passar nenhum perrengue por lá. A cidade fica a 220 km de Brasília e esse percurso leva em torno de 4 a 5 horas. E nesse roteiro de 3 dias, recomendo vocês ficarem hospedados somente ali, já que você está próximo das principais atrações da região e é a cidade com mais estrutura. No seu primeiro dia, como você estará cansado da locomoção de Brasília a Alto Paraíso, recomendo vocês irem para a Fazenda Loquinhas. A Fazenda Loquinhas fica a apenas 4 km de Alto Paraíso e tem uma trilha curta de 1,5 km. O valor da entrada é R$ 45 e há diversas cachoeiras e poços com água super cristalina que vale a pena a visita. Segundo dia. Começando o segundo dia bem cedo, você segue sentido a Vila de São Jorge, passando pelo Vale da Lua. O Vale da Lua é um dos atrativos mais visitados na Chapada dos Veadeiros. E não é para menos. Aquela formação rochosa parece cena de filme. Sua entrada custa R$ 50 e a trilha é bem curta, com apenas 1 km de distância. Ali também tem diversos pontos para banho. Você ficará por lá meio período, por volta de 10, 11 horas da manhã, siga para a Cachoeira do Segredo. São 50 km de distância dali. A Cachoeira do Segredo é permitida a entrada até 1 hora da tarde, e o valor é R$ 50 por pessoa. A trilha tem 7 km no percurso total, ida e volta. O caminho é bem tranquilo. Durante a trilha, você passará por 2 poços muito bonitos. E no final da trilha, se deparar com a linda Cachoeira do Segredo, com mais de 100 metros de queda. No final da tarde, voltando para Alto Paraíso, passe no Bar do Mirante. O Bar do Mirante fica dentro da Vila de São Jorge, bem próximo do Mirante da Janela. Sua entrada custa R$ 50 e eu achei um valor meio caro. Então, eu fui até o estacionamento do Mirante da Janela e consegui apreciar o pôr do sol lindíssimo da Chapada dos Veadeiros. Aqui vai uma dica extra. No retorno da Vila de São Jorge até Alto Paraíso, se puder, pare um pouquinho ali para admirar o céu. O céu da Chapada dos Veadeiros é lindíssimo. Para o roteiro de 3 dias, no seu último dia, recomendo a Cachoeira dos Curros. Ela é uma das mais lindas da Chapada dos Veadeiros. Ela fica a 50 km de Alto Paraíso, retornando sentido a Brasília. Desses 50 km, 20 são estrada de terra. Lá não é pago o valor de entrada, apenas uma taxa de estacionamento. Quando fomos lá, eu dei apenas R$ 5 e foi o suficiente. A trilha é tranquila, é de média para fácil, com apenas 3 km de extensão, e lá você encontrará 2 cachoeiras, a Cachoeira da Muralha e a lindíssima Almesse das Mil. Se você não conhecê-la, vale a pena você ir lá, porque o visual é absolutamente lindo. Roteiro de 5 dias. No roteiro de 5 dias, recomendo você também deixar a Cachoeira dos Couros para o seu último dia. Então no dia 3, acorde bem cedinho e siga em direção à Vila de São Jorge. Lá você fará a trilha do Mirante da Janela. O Mirante da Janela é cobrado o valor de R$ 45 por pessoa e a trilha tem 5,5 km de extensão, sendo considerada num nível médio difícil, já que o desnível é bem alto. Mas recentemente foi colocado algumas escadas lá que facilitaram bastante o caminho. O visual é lindíssimo e vale muito a visita. Terminando a trilha cedo, por volta das 11 horas da manhã, você ainda conseguirá ir ao Parque Nacional, que fica bem pertinho dali, apenas 2 km de distância.
No Parque Nacional há diversas trilhas, sendo as duas principais a trilha amarela, saltos e corredeiras, e a trilha vermelha, cânions e cariocas. A entrada custa R$20 por pessoa. Quarto dia. Para o quarto dia, eu deixo duas opções igualmente lindas e que caberiam em qualquer roteiro. São elas: Cachoeira Simão Correia, que fica a 30 km de Alto Paraíso, com uma trilha de 14 km ida e volta, sendo considerada de nível médio para difícil, mas que dá um visual incrível para aquela cachoeira espetacular. São cerca de 100 metros de altura e um poço lindíssimo para banho. A segunda opção é o Complexo de Cachoeiras Macaquinhos, que fica a 35 km de distância de Alto Paraíso, com 9 quedas, sendo uma trilha de 9 km ida e volta, e muito bonita, devido à coloração da água e das paisagens durante a trilha. Ambos os atrativos é cobrado R$50 a entrada, e não é necessário o guia. Roteiro de 7 dias. Neste roteiro, é claro que eu não poderia deixar de fora os atrativos de Cavalcante. Para quem não sabe, Cavalcante é a cidade base para quem vai visitar as cachoeiras Santa Bárbara, Complexo do Canjica, Complexo do Prata, Cachoeira do Guardião. Lá fica a 90 km de distância de Alto Paraíso. Muita gente prefere se hospedar em Alto Paraíso e fazer o rolê bate e volta nessas cachoeiras, o que eu não recomendo, porque são 90 km para ir, 90 km para voltar e mais um bocado que você anda até chegar nas cachoeiras, então fica bem cansativo. Compensa se você for fazer apenas um desses atrativos. Se for fazer mais de um, não compensa, compensa você se hospedar em Cavalcante. E no roteiro que eu vou passar, é isso que a gente vai fazer. Depois do quarto dia, você finaliza o rolê e segue direto para Cavalcante. Se hospeda por lá e no outro dia, bem cedinho, faz a cachoeira queridinha por todos que vão a Chapada dos Veadeiros, que é a Cachoeira Santa Bárbara. Recomendo também você fazer as outras duas cachoeiras que fazem parte do mesmo circuito, que é a Candaru e a Capivara. As três cachoeiras são lindas. A Cachoeira Santa Bárbara é absolutamente bonita, porém bem pequena e com tempo limitado de 1 hora para ficar lá. Aí, saindo de lá, você segue para a Cachoeira Candaru, que é magnífica, muito grande e muito imponente. E a última é a Cachoeira Capivara, que também é muito bonita. Para a Cachoeira Santa Bárbara, é cobrado R$250 de guia e tem que ser um guia Calunga, que você pode contratar no CAT de Cavalcante, Centro de Apoio ao Turista, ou até mesmo na própria comunidade Calunga. Esses R$250 pode ser dividido em grupo de até 6 pessoas. Recomendo vocês juntarem um grupo em Cavalcante, já que na comunidade Calunga eles não permitem juntar grupo. Sexto dia. No seu sexto dia, você pode escolher entre o Complexo do Canjica ou o Complexo do Prata. Ambos são lindos. O Complexo do Canjica, para mim, é o lugar mais lindo da Chapada dos Veadeiros. Coloração da água absurdamente linda, uma trilha de médio para fácil, com 14 km de extensão. Vale muito a visita. O Complexo do Prata também é muito lindo, com a Cachoeira Rei do Prata, lindíssima pela sua coloração, e o poço d'água muito grande. A vista da Rainha do Prata também é uma vista muito linda. A trilha é de médio para fácil também, e com 10 km de extensão. Ambos esses rolês é preciso guia, e o guia cobra geralmente R$300 por grupo, sendo possível juntar até 4 pessoas. Recomendo você chorar o valor, porque sempre tem um descontinho. Assim como eu comentei no início do vídeo, vou compartilhar uma planilha de gastos que tive nos meus 17 dias por lá. Assim, você conseguirá planejar mais ou menos o quanto irá gastar na sua trip. Para isso, peço que comente aqui no vídeo alguma forma que eu possa entrar em contato com você, seja WhatsApp, e-mail, Instagram ou qualquer forma que eu possa entrar em contato com você e te enviar essa planilha. Estou fazendo isso para que você me ajude comentando e dando engajamento no meu vídeo e eu possa te ajudar com essa informação que é muito útil. O vídeo de hoje foi esse, espero ter ajudado e espero que você curta muito sua viagem pela Chapada dos Veadeiros. Lá é realmente um lugar incrível. Se ficar qualquer dúvida, fique à vontade em comentar, que será um prazer ajudar. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.